Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Quando um professor começou a acompanhar o aprendizado do aluno por correspondência, inaugurou também o ensino à distância. Este acontecimento foi no final do século XVIII, na Inglaterra. No Brasil, desde os anos 30, ocorreram sucessivas experiências de educação à distância. Nada comparável ao grande crescimento dos últimos anos. Para debater a educação à distância no Brasil, convidamos o coordenador da Universidade Virtual Brasileira, João Vianney. O professor do Departamento de Multimeios e coordenador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp, José Armando Valente. E o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Wilson Azevedo. E vamos contar também com a sua participação. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet salto@tvebrasil.com.br. Ou ainda pelo fax. Diz que o código da operadora, o DDD 21 e o número 224-5135. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer um pouco dos projetos que inauguraram a educação à distância no nosso país. Nossa história começa em 1939. A fundação do Instituto Rádio Monitor conseguiu bons resultados na alfabetização de jovens e adultos. Era a época de ouro do rádio. 2 anos depois surgia o Instituto Universal Brasileiro, que oferecia cursos de formação profissional por correspondência. Na década de 70, o projeto Minerva dava cursos transmitidos por cadeia de rádio. Nessa época, a TV também entra em cena para educar. Os conteúdos das primeiras séries do então curso primário foram adaptados para compor o enredo da novela João da Silva. Eu vim pedir um favor para você. Peço. Você seria capaz de me dar umas aulas fora do curso? Na década de 80, a série Qualificação Profissional, destinada a professores de primeira a 4ª série do 1º grau, contribuiu para melhorar a qualidade das aulas. Você tá inquieta, Ana? Nossa! Tá bom, mas olha, antes a gente vai dar uma olhadinha no planejamento da nossa aula de amanhã, tá bom? Tá, mas depois a gente vai dar uma voltinha. O que é? Saúde da criança? 3, né? Vamos lá. Hoje continuaremos a falar da saúde da criança. Na década de 90, o programa Salto para o Futuro da TV Escola busca promover o intercâmbio de ideias entre professores. Eu vou citar agora aqui três fatos que mostram a importância da educação à distância. A criação de uma Secretaria Nacional de Educação à Distância na estrutura do Ministério da Educação. A criação do programa TV Escola de âmbito nacional, planejado e viabilizado pelo MEC. E a inclusão recente na Lei de Diretrizes e Bases, a nova Lei da Educação, a Lei 93/94, sancionada em dezembro de 96, e que inclui no seu artigo 80 a educação à distância. Ok. Professor Vianney, como o senhor vê essas... Nós vimos no vídeo várias experiências já no Brasil, né? Como o senhor vê essas experiências e o que elas têm em comum? Em comum, elas têm um grande fenômeno, um fenômeno que é o seguinte: você caminha para a autonomia do aluno. No começo do século, na verdade foi em 1904 no Brasil, o aluno trabalhava por correspondência. Então ele demorava cerca de 40, 60 dias para receber uma resposta, né, de um professor, quando ele fazia uma pergunta. Depois da Segunda Guerra, com telefone, aulas por televisão, ele recebia também as aulas pela televisão, mas fazia pergunta ainda mediado por um telefone que era anotado ou por uma carta que ele mandava, demorava muito tempo. Hoje, você tem um fenômeno novo que é a aceleração do processo, que é o uso de redes, é o uso da internet nesse processo, da videoconferência, agregando uma velocidade muito grande nesse processo. Então, todos eles têm em comum a autonomia do aluno. A educação à distância é o aluno que aprende, não é o professor que ensina. Então, o que eles têm de comum é essa autonomia cognitiva do aprendiz. Ele tem que buscar o conhecimento, né? E o professor está auxiliando nesse processo. E a grande revolução é que você acelera
esse processo de uma maneira muito grande e cria oportunidades de troca, de interação que antes eram impossíveis. E você tem esse computador aqui, né, para você. Você tem dentro dele hoje uma universidade. Se você está conectado com o seu computador, ou se você na escola está com o seu computador ligado na internet, você está ligado no mundo. E esse computador vira uma universidade para você, vira uma universidade para você trabalhar com os seus alunos. É só você descobrir os caminhos e entrar em rede, que esse é o grande barato. A rede também não excluiu os outros meios, né? O senhor falou de correspondência, isso existe até hoje em alguns lugares, né, professor Valente? Eu acho que o Vianney está tocando, acho que é extremamente importante o fato de, mesmo essa autonomia, o que nós estamos vendo, esse crescimento dessa autonomia, essa mudança de ensino para aprendizagem, né, nós estamos focando cada vez mais a possibilidade do aluno aprender. Uma coisa que aconteceu, que na verdade a gente vai ter que mudar um pouco essa concepção, é que o ensino à distância, a educação à distância, ela sempre foi colocada assim como um tapa-buraco para resolver um problema de uma pessoa que não tinha acesso, de uma pessoa que não podia estudar, que não podia estar presencialmente numa escola. E então a solução da educação à distância foi feita com esse objetivo. Agora isso está mudando tudo, porque não é mais verdade, né, que você só tem acesso aos meios educacionais porque você não está presencialmente numa escola. E isso então muda totalmente essa perspectiva que nós temos de focar não só a questão do sujeito estar lá recebendo informação, mas como ele poder desenvolver uma outra relação com o conhecimento, que é essa questão dele poder ter autonomia, dele aprender, não mais ficar à mercê de um sujeito que passa informação, e essa informação tem que chegar por algum meio, né, ou por correio, ou por rádio, ou por televisão, etc. Agora ele tem a chance de ele buscar. Então o que ele está dizendo, na verdade, o mundo está ficando um grande supermercado, e você tem acesso agora à informação que você quer, dependendo da tua autonomia. É isso que nós estamos verificando. E como um supermercado tem que ver a qualidade do produto que está sendo oferecido, né, professor Wilson? Como o senhor vê essas experiências que o Brasil já teve, né? Como o senhor vê a educação à distância antes e agora? No texto que eu acho que as pessoas devem ter recebido e devem ter lido, eu coloco esse marco, uma educação à distância antes e depois da internet. Sem dúvida alguma, há uma grande conquista com a entrada das redes de computadores, na educação online, e essa grande conquista caminha junto com a autonomia do aluno na direção de uma aprendizagem colaborativa, coisa impossível em meios, por exemplo, de comunicação um para um, como é o caso do correio, correspondência, ou de comunicação um para muitos, como é esse caso aqui. Eu só queria interromper um minutinho, porque eu fiz uma anotação com relação a isso. No boletim, o senhor fala em comunidade virtual de aprendizagem colaborativa. Isso. O que seria essa comunidade? Bom, primeiro, é comunidade mesmo, isto é um grupo humano. Engana-se quem pensa que rede é máquina. Rede é máquina como infraestrutura, mas na verdade há seres humanos se relacionando, mantendo contato intensamente. As comunidades virtuais pululam de vida, de intensidade de comunicação. Elas são de aprendizagem porque são a utilização pedagógica desse meio. E de aprendizagem colaborativa, aí está a palavra-chave disso. Não é uma aprendizagem que se dá a partir de um único polo professor e radiador, não é uma aprendizagem que se dá a partir de um contato com um conteúdo, mas é uma aprendizagem que se dá no contato de muitos com muitos, todos com o mesmo objetivo e se ajudando mutuamente nesse objetivo de conquistar o conhecimento, de avançar no campo do saber. Esse é um exemplo também, poderia ser os chats de conversas, né, entre profissionais. A gente conhece vários, tem chats de médicos, chats de advogados. Essa é uma comunidade, é um exemplo de uma comunidade troca colaborativa? É um meio de essa troca, essa revolução é que as pessoas estão em contato, elas estão trocando. Antes não era possível. Né? Você que está nos assistindo, você já pode ter feito o esquema 1, esquema 2, diversos cursos à distância, onde você não conhecia os seus colegas. Você está no Ceará, você tinha colegas na Amazônia, tinha colegas no Sul, você não conseguia trocar com esses seus colegas. Hoje, os recursos da informática aplicados à educação permitem que esses colegas distantes sejam membros dessa comunidade que o Wilson está falando. E eles têm ferramentas para se reconhecer, para se trocar, para serem coautores
do conhecimento que eles estão trabalhando. Esse é o grande barato. Por isso que é importante que as escolas se mobilizem para entrar em rede. É muito importante isso. Tá. Professor Valente, eu sei que o senhor quer falar, mas antes eu vou pegar as perguntas que chegaram por fax. Obrigada, Mônica. Pode falar, professor. Uma coisa interessante que o Wilson levantou, essa questão da colaboração. As pessoas, na verdade, hoje têm a possibilidade de escolher fazer parte dessa comunidade. E você, numa aula presencial, num curso presencial, a tua classe, você provavelmente não teve chance de escolher aqueles seus colegas. E aí você não tem a chance de estabelecer essa comunidade. Mesmo estando presencial, você não tem essa colaboração que você tem, às vezes, no virtual. Porque eu sou parceiro no sentido que eu estou interessado naquele conteúdo que o Wilson tem, ou que o Vianney tem. E aí, então, nós formamos uma colaboração, uma cooperativa, né, que colabora. E, às vezes, na sala de aula, nós estamos lá do colega do lado, não temos nada que ver com ele. Entendeu? Então, essa colaboração, essa possibilidade, acho que ela vem junto com essa ideia do supermercado, que eu escolho o curso que eu quero fazer, eu escolho as pessoas com quem eu quero interagir. E é uma coisa que vai se formando e ela vai crescendo à medida que crescem os interesses que as pessoas têm naquilo que você tem para oferecer. Acho que é um pouco como tudo na vida, né? Você se junta com alguém que você tem interesse em comum, né? Um grupo para estudar, um grupo para trabalhar, né? Por aí. Pergunta da Ana Paula, do Teleposto Sesc de Ramos, é o seguinte: a educação à distância, onde o aluno fica em casa, como nos telecursos, é realmente eficiente, professor Vianney? A educação à distância, ela é eficiente desde que o aluno empreenda o seu processo de aprendizagem. Você pode fazer hoje uma educação à distância de boa qualidade, por rádio, por materiais impressos, por televisão, por internet. Quando a gente fala que os recursos de rede estão revolucionando a educação à distância, eles não estão eliminando as outras metodologias. Tá? Nós temos no Brasil uma história muito rica de uma educação à distância profissionalizante. O Instituto Monitor Universal Brasileiro, a Fundação Padre Landel de Moura, né? A TVE, aqui nós estamos na TVE, né? Prazer. Escola. Prazer. Estamos na TV Escola. Estamos no prédio da TVE, no Rio de Janeiro, no programa da TV Escola. Né? A Fundação Padre Anchieta, em São Paulo. Tudo isso produziu uma educação de muito boa qualidade, desde que o aluno estivesse envolvido para a aprendizagem. Então, a nova tecnologia não elimina as outras tecnologias, é um erro. Né? A internet ela é uma convergência de mídias, mas ela não prescinde das outras mídias. Então você pode fazer educação à distância de boa qualidade na sua casa, vendo o telecurso, comprando livro, respondendo direitinho. É o que estamos fazendo agora, nesse momento também. Também. Né? Nós já temos uma ligação, só um minutinho, professor Valente, nós já estamos com a Janaína, aqui do Rio de Janeiro, ao telefone. Olá, Janaína, obrigada pela sua participação, pode falar. Aqui é a Janaína, do Teleposto de Nova Friburgo, do Instituto de Educação. Eu queria perguntar ao senhor João como fica a magia do ir à escola por parte dos alunos e dos professores com essa nova tecnologia. Ok, obrigada, Janaína. Professor. Tem uma nova magia. Na verdade, o que é que nós estamos fazendo nesse plano terreno aqui? Nós estamos fazendo uma aventura humana em cima dessa face da Terra aqui. Né? E essa aventura humana, ela teve diversos estágios. Teve o estágio da caverna, teve o estágio da pedra lascada, teve diversos estágios. Em cada um desses estágios, o ser humano desenvolveu formas de comportamento, formas de convívio. Hoje ele está descobrindo novas formas de convívio. Né? Você pode namorar hoje pela internet, né? Uma parte. A outra parte você faz presencialmente, né? Então, na educação à distância também, você tem partes à distância, que são partes conceituais, são partes de interação e partes de troca, e você também pode ter encontros dessas comunidades virtuais de aprendizagem. E quando são disciplinas que envolvem aplicação, práticas de laboratório, práticas de desporto, você vai até uma universidade, até um centro que tem um laboratório e você faz atividades presenciais. Mas ela se preocupou com a afetivação. Também a tecnologia, ela é uma magia para a afetivação, para o encontro entre as pessoas. Né? O e-mail libera. O e-mail, você pode se tornar anônimo num chat e falar aquilo que você não poderia falar presencialmente, ou você pode estabelecer relações com quem você não poderia estabelecer presencialmente. Tem um outro barato aí acontecendo.
né? Você não precisa eliminar as coisas. A gente não pode pensar, Valente, me ajuda, as coisas não são separadas mais. Tem um campo híbrido de encontros entre o virtual e o presencial e você tem que buscar prazer nessas duas formas. Se você querer uma só, não dá jogo. O ser humano, eu acho que é muito mais inteligente do que a gente pressupõe. Você vê, nada que nós fizemos, todas as tecnologias, tudo que nós fizemos, nada substituiu nada. Né? A gente falou, cinema vai substituir o teatro, não substituiu. A televisão vai substituir... Fotografia. Nada. Nós estamos cada vez mais colecionando possibilidades, né? E as pessoas ainda gostam de estar juntos, estão juntos, fazendo o que gostariam de fazer, e você tem uma nova possibilidade de encontrar no virtual. Eu acho que isso cria uma abertura que a gente não tem ou não tinha. Agora, isso tudo está relacionado com uma coisa que a gente estava falando antes, que era a questão dos estilos e da possibilidade do sujeito querer aprender. Porque agora o supermercado está aí e a pessoa tem que ter uma outra motivação. Ela pode, né, na casa dela pode ficar, como a Janaína colocou, ela vai ficar na casa dela aprendendo, mas ela vai precisar estar muito interessada em fazer aquilo. Porque... Ok. Nós já temos outra ligação agora do Amapá. Oi, quem está na linha? Estou falando do teleposto Augusto Antunes, Santana, Amapá. Minha pergunta é a seguinte: qual a importância da educação à distância na aprendizagem do aluno? Muito obrigada pela sua participação. Professor Wilson, gostaria de responder? Eu acabei não conseguindo ouvir qual a importância da educação à distância na aprendizagem do aluno. Bom, a grande diferença está justamente em possibilitar essa aprendizagem para quem estava excluído da possibilidade de estar em algum lugar numa determinada hora. Hoje há um contingente imenso de pessoas que gostariam de continuar a estudar e que só não continuam a estudar porque não tem aquele bendito horário naquela instituição em que ele deseja estudar. Então, essa é a grande, talvez o grande ganho da educação à distância. O aluno poder continuar a aprender, independente dele ter suas obrigações de trabalho, de família e independente das suas disponibilidades de horário. Ok. Nós temos outra ligação agora, a Rose de Paraíba do Sul. Olá, Rose, como vai? Obrigada pela sua participação. A pergunta é a seguinte: se muitos professores não têm ainda hoje acesso ao computador e muito menos à internet, quando é que esta linguagem será, na verdade, socializada, democratizada? Obrigada. Ok, Rose, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Salto. Eu gostaria de complementar a pergunta da Rose, porque bate com uma outra pergunta que chegou por e-mail aqui. Do NTE Duque de Caxias, Instituto Roberto Silveira, multiplicadora Jussara. Ela pergunta se dentro do Proinfo, do MEC, existe a proposta de se manter um intercâmbio entre as escolas através da internet com os NTEs, promovendo cursos de formação continuada em informática educativa à distância. Visto que a maioria das escolas interestaduais não dispõe de linha telefônica e nem tampouco de recursos para obter uma linha dedicada, pergunto, como isso será feito? É de responsabilidade de que órgão? MEC, Secretaria Estadual de Educação à Distância, Secretaria Municipal? Vianney, gostaria de responder? Posso responder? Pode. Em primeiro lugar, Proinfo. Eu quero dizer aqui que eu sou radicalmente a favor do Proinfo. Entendeu? Assim, eu acho uma experiência valorosa, gloriosa. As pessoas que estão tocando isso, estão levando assim no osso do peito para levar adiante dessa ideia. Acho que as escolas que já receberam os seus computadores não tem que esperar a solução do Proinfo para a conexão. Acho que elas têm que buscar de própria autonomia a solução de internet, que hoje, quando o Proinfo foi pensado, há 4, 5 anos atrás, a conexão de internet ainda era uma coisa complicada. Então pensou-se o Proinfo como se ele tivesse, o NTE, um provedor de acesso para as escolas regionais ali. Hoje o acesso, ele está quase universalizado. Se você tiver um computador e uma linha telefônica, em cidades acima de 30 mil habitantes, você faz o acesso pagando R$19, R$20 por mês. Então não vale mais a pena esperar a solução do MEC. A escola está perdendo tempo, está perdendo qualidade aplicada à educação se ela esperar a solução do MEC. Né? Se a solução do MEC chegar, vai chegar atrasada. Acho que a escola tem que se adiantar e buscar a solução. Esse é o caminho. A sua escola ainda não tem computador?
se mobilize para ter. Cotize, faça uma festa de São João, sessão de pais e mestres, vai na prefeitura, vai na secretaria estadual, manda a carta para o Proinfo, vire o pentelho, mas consiga o computador, você não pode mais perder tempo. Agora, a pergunta da Rose foi um pouco com questão à linguagem, né, professor? Mas aí o Valente, eu gostaria que o professor Valente falasse, porque ela disse uma coisa que é importante. Se eles não têm acesso ao meio, como eles vão dominar essa linguagem? É isso mesmo. Vai ficar difícil você ensinar a pessoa a nadar sem a piscina, certo? Se ela não tiver acesso à internet e poder utilizar a internet, ela vai ficar sem poder se comunicar e aí ela não vai conseguir fazer. Agora, eu concordo com o Vianney. A solução tecnológica para a gente fazer essa ligação de todos os NTS, etc., está ficando um pouco complicado e está acontecendo um movimento em paralelo com essa coisa grátis, né, com esses movimentos que as pessoas têm no computador, como ele disse, uma linha, se conectam, eles estão no ar, entendeu? Então a gente está vendo muitos professores adotando essa solução e isso tem, inclusive, né, criado essa possibilidade das pessoas começarem a desenvolver essa nova linguagem, né, porque aí o Wilson pode, inclusive, falar sobre isso, o curso que ele faz é sobre formação de professores nessa área, e vai necessitar de recapacitar esses professores para eles poderem atuar nessa linha da educação à distância, porque não é você substituir o giz e o quadro negro. Okay. E aí é toda uma linguagem específica e a pessoa tem que botar a mão na massa para aprender a lidar com essa linguagem. Ok. Nós temos agora algumas perguntas que foram mandadas por fax. Ok? Obrigada, Mônica. Teleposto do Sesc de Cuiabá pergunta o seguinte: acreditando que cada vez mais pessoas estarão à frente de computadores na busca acirrada pelo conhecimento, que vantagem há ou qual a importância para a saúde social, física e psíquica? Não tem o nome da pessoa aqui. Professor Wilson, gostaria de responder? Bom, essa mesma pergunta Platão fazia há milhares de anos, há muitos séculos atrás, com relação à escrita, que é uma tecnologia e que mudou radicalmente a cultura e, inclusive, a maneira como nos portamos diante do mundo. Nós vemos o mundo de maneira diferente em função do desenvolvimento da escrita. É claro que os impactos da informatização e agora do enredamento, né, essa forma de conexão, interconexão generalizada, é claro que os impactos disso ainda precisam ser avaliados e estudados. Tudo tem seus lados positivos e negativos. Não é? Acho que quem já teve uma tendinite sabe muito bem o que isso significa, né? E é claro também que os impactos negativos precisam ser minimizados e os positivos potencializados e aproveitados. Acho que o que temos é que avaliar o que existe hoje e aplicar. Um pouco da linha do que a medicina fala, tudo com moderação. Com moderação. É por aí? Por aí. Professor Valente, eu sei que o senhor quer falar, mas eu posso chamar a Tânia de Duque de Caxias antes, aí o senhor complementa, tá ok? Vamos lá, professora Tânia de Duque de Caxias. Oi, Tânia, obrigada pela sua participação, pode falar. A nossa pergunta é para o professor Wilson. Dentro da pedagogia online, existe um modelo pedagógico específico? Como ele acontece? E os alunos são organizados por turma? Obrigada. Ok, Tânia, obrigada pela sua pergunta. Pode ir, professor. Bom, primeiro, no modelo específico, não. Existem modelos em construção e em testagem. Assim como também no ensino presencial, você tem modelos coexistindo. Há modelos coexistindo na pedagogia online. Só que isso é uma coisa muito recente. Acho que nós temos que dar um certo tempo até que tenhamos condições de avaliar melhor e poder aproveitar o que desses vários modelos se oferece à aplicação. Quanto a primeira pergunta foi sobre pedagogia online. A segunda se existe horário, turma definida. Sim. Isso depende justamente do modelo pedagógico. Há um modelo que se baseia muito na atuação individual. É uma herança bastante extensa na educação à distância, que coloca o aluno sendo atendido individualmente por um tutor, né, em relação direta com uma pessoa. Esse modelo pode ser transplantado para a internet. Só que a grande vantagem, como nós comentamos há pouco, é que a internet possibilita a comunicação de muitos com muitos. E o desenvolvimento de novos modelos de pedagogia online passa um pouco por isso. Pela possibilidade de utilizar essa comunicação de muitos com muitos de forma rica através de uma turma, que é o equivalente presencial da comunidade virtual de aprendizagem colaborativa. Você pode desenvolver a aprendizagem colaborativa presencialmente
E agora, as novas tecnologias de comunicação e de informação permitem que você faça aprendizagem colaborativa em rede, com a vantagem de poder fazer isso assincronamente. Esse é um elemento que eu gostaria de Mas tem horário definido ou há uma combinação? Olha, todos vão entrar na rede determinada hora? Há uma agenda, uma agenda coletiva. Quando você trabalha com turmas, você precisa estabelecer um programa e um cronograma de trabalho coletivo. E um compromisso das pessoas com a comunidade e com o trabalho que farão coletivamente. Isso é um ponto fundamental. E essa agenda é combinada entre o grupo. Mas isso não implica, é importante também se ressaltar o seguinte, isso não implica que todos têm que estar conectados na mesma hora. Não, é uma agenda que estabelece que entre tal dia e tal dia estaremos discutindo tal tema, ou estaremos trabalhando tal aspecto. E depois nós vamos virar para outro tema daqui a uma semana, hein? Então vamos trabalhar tudo agora. Quem perder, como um curso presencial... E você procure se encaixar dentro da sua temporalidade, você procure se encaixar dentro dessa experiência. Tá certo. O professor Valente quer continuar. Mas tem a questão do, por exemplo, o chat é uma coisa que tem que estar todo mundo naquele horário para se beneficiar dessa conversa. Claro. Então o que ele está dizendo é o seguinte, vai ter um período onde a gente está discutindo, né? Você está assíncrono, você entra a hora que você quer, mas você estabelece que determinados horários, né, nós vamos estar todo mundo junto discutindo determinado assunto nesse chat. Então, num período de uma semana, por exemplo, você encontra 2 horas por semana para fazer esse chat. O resto você entra, 3 horas da manhã, 2, 7 horas da tarde. Problema seu. Professor Luiz, quer falar? É só comentar que a sincronia exibe o chat, né? Chat é um encontro síncrono no mesmo horário, né? Exibe um limite terrível da educação presencial, que é a exigência de um horário comum a todos. Quem conhece o sambinha do Chico Buarque, o funcionário dançarina, sabe do que estou falando. Quer dizer, você combinar horários de pessoas tão diversas em tantos lugares e contextos diferentes é muito difícil. Quando você, num curso online, procura estabelecer um horário em que todos possam encontrar, você pode ter certeza, uma boa parcela, talvez metade da turma, não possa passar naquele horário. Você tem uma parte da turma, por exemplo, só acessa no local de trabalho entre 8 e 5 da tarde. Outra parte que só acessa depois das 6 em casa. Como é que você faz o funcionário encontrar com a dançarina? Agora, tem a vantagem disso estar ligado, isso está lá, o chat fica registrado, você pode ir e ler. Daqui a pouco as instituições de ensino superior passam a aderir à educação à distância, são as universidades virtuais. Salto para o Futuro volta logo. As videoconferências e a internet estão levando as instituições de ensino superior a estruturar cursos virtuais. E essas universidades vieram para ficar. Nos anos 70, a Universidade de Brasília foi a primeira instituição de ensino superior a aderir à educação à distância. Quase 30 anos depois, são mais de 60 cursos virtuais no país. As razões para o rápido crescimento são simples. O aluno pode se qualificar sem abandonar a sua atividade profissional. Há 4 anos, a Universidade Federal de Santa Catarina se tornou a pioneira dos cursos de mestrado à distância. Já matriculou até hoje 800 alunos em pós-graduação em 7 áreas diferentes. Muitas empresas privadas passaram a estimular a qualificação de seus funcionários, por causa das facilidades que os cursos virtuais oferecem. Além disso, enquanto nos cursos tradicionais a evasão é de 44%, nos cursos virtuais é de apenas 5%. Ok. Professor Vianney, a partir de 15 de agosto já vai estar funcionando a universidade, já está funcionando, mas os cursos já vão estar disponibilizados na Universidade Virtual Brasileira, né? Se eu não me engano, são 9 instituições que vão formar essa universidade. Como vai ser essa universidade? Esse fenômeno de formação de redes é uma coisa característica desse último ano de educação à distância. O que está acontecendo? Você tem hoje uma competição muito grande. Tem universidades internacionais que querem ser universidades globais. Então elas estão tentando entrar no Brasil de maneira muito forte, né? A barreira seria a língua e a certificação. A língua, eles já estão traduzindo os cursos. A certificação, daqui a pouco, como é que vai ter que se entender para resolver como é que faz. Então, no Brasil, sozinha conseguir competir nesse cenário internacional é muito difícil. Então a formação de redes é uma lógica defensiva e de conquista de mercado.
Então tem a rede das públicas, que é a Universidade Virtual Pública do Brasil, a Unirede, e está nascendo agora, que eu estou coordenando, a Universidade Virtual Brasileira, que é de instituições particulares, católicas, comunitárias, metodistas, estaduais e também federais. É uma rede de colaboração entre universidades para poder buscar essa capacidade de competição, né? Nós já estamos montando essa plataforma, os cursos já estão no forno, estão sendo cozinhados, e em agosto ela entra no ar com 15 cursos. Mas a novidade que eu trago não é essa. É que quando eu recebi o convite para vir aqui ao programa, eu me reuni com alguns dos reitores e falei assim, eu vou lá falar o quê? Do passado? Não. Vamos criar a Universidade Virtual do Professor. Vamos criar uma universidade por campo de saber no Brasil, voltada para o aperfeiçoamento e a formação de professores do ensino fundamental, professores do ensino médio, professores do ensino superior e da educação infantil. Então, isso é que nós vamos colocar no ar também junto em agosto. Então, além dos cursos de comércio eletrônico, jornalismo online, educação especial, educação à distância, nós vamos colocar uma universidade virtual do professor para a escola. Isso, para ficar claro, pós-graduação? Não necessariamente. Nós vamos ter o normal superior, que é a formação para o ensino fundamental, o normal superior à distância. Nós vamos ter as licenciaturas de 5ª a 8ª, as licenciaturas completas do 2º grau e programas de qualificação e aperfeiçoamento permanente. Totalmente à distância? À distância, com supervisão pedagógica presencial por universidades do interior do Brasil inteiro. E, por exemplo, uma graduação em Química, por exemplo, ela vai exigir que o professor vá até uma universidade fazer práticas de laboratório. Já um normal superior, a prática pedagógica supervisionada pode ser feita diretamente na escola, ou seja, o professor vai ser avaliado não por respeitozinho, mas pelo que ele conseguir implementar na sala de aula, para ele mudar a sua atitude, mudar a qualidade da aula que ele vai estar trabalhando, para ele melhorar as condições de aprendizagem daqueles alunos. Essa seria a grande revolução. Quem quiser ter mais informações pode ir até a homepage? Pode, não sei se pode colocar no ar. Pode falar já. Podia colocar. Ah, já está no ar, aliás. Já está no ar. Ó, tem o meu e-mail pessoal, Vianney, com 2 N's e Y, @anhembi.br, e a homepage da Universidade Virtual do Professor, tá? www.anhembi.br/uniprofessor. Ali você vai poder dizer qual que é a sua área de interesse, a sua escola, o seu município, o curso que você quer receber, e nós vamos buscar a universidade mais próxima dentro dessa rede de colaboração, tanto faz ela ser pública, privada, católica, metodista, universidade, né? Universidade para tentar atender essa necessidade, essa demanda que hoje as escolas têm de qualificar, de melhorar a qualidade do seu corpo de trabalho. Ok, nós botamos o e-mail aqui rápido porque nós estamos online. A educação à distância se soma ao trabalho de docência presencial ou significa uma ameaça ao modo convencional, como vem acontecendo o processo educativo? Digo ameaça no sentido de representar o início da secundarização do trabalho presencial. É a pergunta do Cristiano Lima, do Teleposto de Recife. Professor Wilson, gostaria de responder? Pois não. Na verdade, não há por que pensar em competição entre modalidades de educação. Acho que nós temos que pensar em soma, em conjugação de esforços e perceber as especificidades de cada meio, de cada modalidade. É possível atender com qualidade às necessidades educacionais de forma presencial e à distância mediada por tecnologia. Nada impede que uma pessoa comece um curso presencialmente e o conclua à distância. Nada impede as soluções mistas, que, aliás, permitem juntar o melhor dos dois mundos. Então, você virtualizar parte da carga horária de algumas disciplinas, ou então você criar, como o Vianney colocou agora há pouco, curso em que você tenha momentos presenciais de laboratório práticos, isso é perfeitamente possível. Quer dizer, a soma, a conjugação é muito mais rica do que a sobreposição, a substituição. Essa ideia de substituição, na verdade, não aconteceu nunca na história, a gente já ressaltou aqui na história das mídias, e não há por que imaginar que a Universidade Virtual ou iniciativas de educação online venham a substituir nada. Ok, nós temos uma participação agora da Nerilda, de Goiás. Olá, Nerilda, obrigada pela sua participação, pode falar. A minha pergunta era direcionada ao professor Valente. 500 anos de Brasil e história da educação. Nesse tempo, nós conhecemos e fomos da palmatória ao computador. Como os professores podem estar se atualizando com as novas tecnologias? Obrigada. Bom,
existe o esforço que nós falamos aqui do Proinfo em criar os núcleos de tecnologia educacional e agora os computadores estão indo às escolas, né? Já são 230, 240 núcleos de tecnologia educacional no Brasil, mais de 2.000 escolas recebendo computadores, laboratórios de computadores. Então, gradativamente, o governo está fazendo um esforço de colocar esses laboratórios, instalar computadores na escola, e os professores já estão se capacitando por intermédio de cursos que eles estão fazendo na universidade ou cursos que estão sendo realizados nos núcleos de tecnologia educacional, que é, na verdade, um polo disseminador da informática e educação. E agora existe a possibilidade do sujeito, tendo um computador, tendo uma linha telefônica, ele se conectar a esses cursos que estão sendo falados aqui na universidade e poder se capacitar praticamente independente dessa estrutura que está sendo montada pelo MEC. Ok. Outra ligação agora da Marli, do Mato Grosso. Olá, Marli, obrigada pela sua participação. Pode falar. Eu sou a professora Marli do teleposto Johnny Augusta, de Cuiabá, no Mato Grosso. A minha pergunta é, visto que em média de 67% dos brasileiros não terminaram o ensino fundamental e grande parte por falta de oportunidade, não seria o momento de se expandir a educação à distância para que essas pessoas possam ser favorecidas? Marli, querida, primeiro para Cuiabá um grande beijo. Eu estive no Mato Grosso aí há uns 15 dias atrás, fui a Colíder, fui a Terra Nova do Norte, estive em Cuiabá, fui a Ariquemes, então um grande beijo para todos vocês aí, Kátia Morozov, Paulo Speller, um grande abraço. O Mato Grosso tem um grande programa de educação à distância para a formação de professores para o ensino fundamental. Eu reputo como o programa de educação à distância mais importante do Brasil hoje, é uma coisa maravilhosa. Se vocês pudessem fazer uma cobertura aqui, fica uma sugestão aí para quem monta a pauta aí do TV Escola. Muito legal, uma coisa fantástica. Marli, na verdade você já tem no Brasil diversos programas de suplementação de escolaridade fundamental. Você tem hoje no Brasil o Telecurso 2000 de ensino fundamental e o Telecurso 2000 de ensino médio, que são programas reconhecidos de boa qualidade no mundo inteiro. Então esses programas já estão colocados. Talvez fosse o caso de você mobilizar um grupo de alunos na sua região, no seu bairro e criar um supletivo na sua escola utilizando os materiais do Telecurso. Tenho certeza que a Fundação Roberto Marinho vai te apoiar, que o MEC vai te apoiar, que você vai conseguir realizar esse seu sonho. No seu bairro, faça a sua ação local. Reúna na sua escola pessoas da sua área de alcance que não têm ainda o ensino fundamental completo e ofereça a eles um ensino supletivo gratuitamente, com materiais fornecidos gratuitamente. Você vai ficar feliz e essas pessoas também. Eu também. Ok. Mais uma ligação agora da Inês, de Santa Catarina. Olá, Inês, pode falar. Aqui é do Teleposto Sesc de Chapecó. A minha pergunta é para o professor José Carlos Valente. Assim, a gente sabe que o tamanho do Brasil, né, e a distância dele, eu gostaria de saber como desmistificar a não presença do professor e se isso dificulta na aprendizagem dos alunos. E, assim, e o papel do aluno nesse contexto que está se redesenhando, como que fica? Obrigada. Bom, acho que nós não estamos falando aqui da não presença do professor, né? O sujeito tem acesso à informação, mas a mediação, a significação dessa informação que ele está recebendo, que ele está aí nesse grande supermercado, tem que ser feita por pessoas, que no caso os professores, capacitados para isso, para ajudar essa pessoa a construir conhecimento. E aqui então tem uma grande, importante mudança no que nós estamos falando. Antigamente o professor ensinava, ele passava informação. Hoje, esse professor não faz mais isso porque a informação já está disponível e o sujeito tem acesso, pegando, como eu disse, um grande supermercado. Alguém tem que ajudar esse sujeito a entender essa informação que ele está acessando, que ele está buscando. E esse é o papel, então, desse professor que vai fazer, então, a mediação entre o que é informação e o que é conhecimento. Professor Wilson, quer complementar? Justamente esse exemplo é ótimo porque ele permite perceber a riqueza quando você trabalha com comunidades de aprendizagem colaborativa. A mediação da informação que vai fazer o filtro para você saber se essa informação, o valor que ela tem, é a própria comunidade de aprendizagem. É dentro dela que você digere e verifica
a validade, o valor dessa informação. E aí a função do docente muda, ele deixa de ser o foco, deixa de ser o orientador que diz que isto aqui é que você deve considerar e aquilo não, ele passa a ser um animador deste grupo e da interação dessas pessoas que estarão avaliando juntas, né, e construindo juntas o seu conhecimento. Tem um novo papel do professor em jogo. Você está construindo, na verdade, um professor do futuro. É um professor que trabalha com a inteligência do aluno e não com a memória do aluno. É um professor... Lembra quando a gente era pequeno? Talvez só eu e o Valente conseguimos lembrar desse tempo. Você tinha um professor que dominava o conteúdo, ele era o catedrático daquele conteúdo, só ele sabia e não tinha livro didático, então ele escrevia no quadro e você era obrigado a copiar. Então ele dava aula para você, quer ver como é que é sem graça? De costa. Ele ficava de costa para você, escrevendo no quadro negro e dando aula no quadro negro. E você ficava fazendo bolinha de papel, olhando a perna da colega, e o professor lá escrevendo no quadro negro. Só professor, cuidado com o microfone. Né? Eu vi o tamanho do fio aqui. Agora, o professor não fica mais de costa para o aluno. Por quê? A informação, como o Valente colocou, ela está disponibilizada com materiais cada vez mais ricos. Tá certo. Então, o professor trabalha com a inteligência, com a dúvida, com a descoberta do aluno. Ok. A gente está com um tempo um pouco corrido, temos várias perguntas que ainda não foram respondidas. Eu queria fazer essa pergunta do professor Ismar Inácio, de Teotônio Vilela, Alagoas. Ele nos mandou um fax falando da importância da educação continuada no seu trabalho com professores de arte. Pede que os especialistas comentem sobre a necessidade da educação continuada, presencial e à distância, professor Valente. Esse é um fenômeno, vamos dizer assim, que essa tecnologia assíncrona possibilita, que é o sujeito continuar, né, ele tendo acesso à informação, ele está continuamente recebendo e buscando essa informação. E isso pode ser feito a qualquer momento, ele não precisa estar lá naquele determinado horário para fazer essa atividade. E o que é mais importante, que eu acho que essa é a revolução dessas coisas que nós estamos dizendo aqui, é que o sujeito consegue, utilizando as informações do seu próprio trabalho, as dúvidas, como o Vianney colocou, as questões, os desafios que aparecem no seu próprio trabalho, são os assuntos que devem ser conversados, que devem ser discutidos na rede, com os colegas, com os outros professores. E assim, com isso ele vai não só atribuindo significado àquilo que ele está desejoso de saber, mas ele começa então a aplicar esse conhecimento, essa construção de conhecimento que ele está fazendo no seu próprio trabalho. Ok, nós voltamos daqui a alguns instantes com o destaque dos nossos convidados sobre a educação à distância no Brasil. Até já. O tema do programa de hoje é educação à distância no Brasil. Gostaria que agora os nossos convidados fizessem um resumo. O que vocês gostariam de destacar sobre o panorama da educação à distância no Brasil? Vianney. O que eu poderia destacar? Destacar primeiro que a educação à distância, como o Wilson já colocou, era um produto de segunda linha, era para os excluídos. Hoje ela também é para os incluídos. A educação continuada é uma necessidade para o professor que está em escola, que tem que aperfeiçoar a sua competência, para o profissional que está na indústria, que a cada semana muda o software que ele está trabalhando, ele tem que se atualizar constantemente. E ela chega como primeira linha, essa é uma característica dela. E com isso as universidades enxergam a educação à distância também como uma oportunidade de melhorar a sua imagem perante a sociedade. Então tem uma migração hoje, a educação à distância era produto de institutos, de fundações. Hoje ela é um produto de universidades. Ela passa a ser produto de primeira linha. As universidades que estão dominando isso no Brasil hoje, em escala, né? Vou excluir de muitas, Santa Catarina, onde eu estive nos últimos 4 anos. Um abraço para o pessoal do LED lá em Santa Catarina, para Júlio, para Jade, para Márcia também. A Universidade Federal de Pernambuco, um projeto maravilhoso de informatização do ensino presencial. A Universidade de Mato Grosso, com educação à distância, que não é online ainda, é por materiais impressos, mas muito significante. A Anhembi Morumbi, em São Paulo, com educação online muito forte, e as PUCs também entrando nesse cenário. Isso é o que está marcando hoje. A educação à distância passa a ser de primeira linha. Ela passa a ganhar capilaridade, interatividade, estimulação multimídia, baixo custo
e tem esse comportamento que o Wilson é especialista. Ok. Professor Valente. O que ele disse está acontecendo, então, a nível de pós-graduação, inúmeras, incontáveis, porque isso depende muito da atividade que o professor faz em pós-graduação, e aí, então, a gente tem muitas atividades de ensino à distância acontecendo. A nível de graduação, nós temos 2 universidades que estão credenciadas, porém, acho que não existe o curso, ainda não estão funcionando, que é a Universidade Federal de Pará e a Universidade Federal do Ceará. Eu acho que está faltando muita ideia, está faltando projeto bom para ser credenciado, de modo que a gente possa fazer educação a nível de graduação, usando a educação à distância. E ensino médio, ensino fundamental, acho que praticamente é o que a gente conhece a nível de televisão, de salto. Okay. O senhor gostaria de informar a sua homepage? Eu acho que eles já colocaram no ar, mas pode fornecer? A propaganda é alma do negócio. www.unied.unicamp.br. Está aparecendo aí na tela, né? Tá lá. Certo, e esse é o jvalente@unicamp.br é o particular. Quem quiser conhecer os projetos de educação à distância da Unicamp, especificamente, pode acessar essa homepage. Ok. Professor Wilson. Eu resumiria numa palavra que, para mim, destaco no texto, que vocês devem ter lido, que é a palavra peopleware. A educação à distância hoje, a educação online hoje, não é mais uma questão de hardware. Nós temos já acesso, isso está acontecendo hoje, agora, se não chegou ainda onde você está chegando. Não é uma questão apenas de conectividade, não é apenas uma questão de software. Hoje, a principal questão no ensino online é peopleware, é desenvolvimento de recursos humanos capazes de utilizar educação à distância, educação online. E isso não apenas no que diz respeito à preparação de professores, que é o nó gordo hoje da questão. Hoje é preciso capacitar docentes especificamente em pedagogia online para atuar em educação à distância, aproveitando todo o potencial oferecido por essa modalidade. Mas também, curiosamente, a capacitação de alunos. O aluno online não existe pronto, ele tem que ser preparado. Assim como foi preciso preparar crianças para serem alunas, no período de pré-escola, é preciso agora também preparar os alunos numa pré-escola virtual, para aprenderem a ser alunos online com características exigidas e habilidades exigidas especificamente para esse novo ambiente, esse novo mundo. Ok, o senhor quer também fornecer a homepage? Pois não. É justamente um curso que nós oferecemos de capacitação de docentes especificamente para educação online. Ele pode ser acessado, as matrículas estão abertas inclusive para uma turma que começa agora no dia 2 de maio, nesse endereço que aí está, www.cepuerg, está faltando o Ezinho ali, cepuerg.uerg.br, e o meu endereço eletrônico de e-mail para quem quiser entrar em contato é wilson@uerg.br. Faltou um C ali, é Cepuerg. Cepuerg, C-E-P-U-E-R-J. Cepuerg. Ok, Mônica, temos ainda perguntas? Quanto tempo a gente tem ainda, direção? 3 minutos, dá tempo para a gente fazer uma pergunta. Eu tenho um e-mail do teleposto Cefapro que vai um pouco ao encontro do que o professor Valente estava comentando. A educação à distância em nosso país está mais direcionada para o nível universitário ou também preocupa-se com o nível básico e o médio? A que tipo de formação se destina, professores ou alunos? Professor Valente. Eu acho que a grande preocupação, pelo menos a preocupação no MEC é nível graduação, né? Que eles estão credenciando universidades para os cursos de graduação. E as iniciativas a nível de fundamental e médio são essas que a gente já conhece, como Telecurso 2000, Salto para o Futuro e assim por diante. Essa pergunta, perdão, é do teleposto do Instituto Roberto Silveira Duque de Caxias. Eu troquei aqui as bolas. Eu tenho agora uma outra pergunta, agora sim, do teleposto do Cefapro, Diamantino, Mato Grosso. Qual é a importância do material didático na educação à distância? A equipe de especialistas acredita que a partir da modalidade da educação à distância é possível que seja construída no Brasil a modalidade de educação aberta? Vianney, rapidamente. O material didático ele é fundamental, seja ele virtual dentro da internet, seja ele físico, um papel na sua mão. Porque esse material instrucional, esse material didático, ele vai conter a elaboração que os especialistas planejaram para que o aprendizado possa ocorrer, por descoberta, por dúvida, por instigação. Então, na verdade, quanto mais instrumentalizado tiver o aluno para a aprendizagem, maior a chance dele fazer esse percurso com segurança. De fato, quanto maior for a capacidade de se produzir bons materiais instrucionais, mais rápido vai ser esse processo em direção à educação à distância de boa qualidade. Ela tem razão. E eles fazem isso com muito boa qualidade lá no Mato Grosso. Mas ainda assim não exclui o material impresso, né? Não, eu citei, inclusive, os materiais impressos. Em qualquer mídia.
Você pode trabalhar com vídeo, com CD-ROM, com rádio, por internet. Tudo isso são materiais instrucionais, físicos ou virtuais. São materiais. Tá. Ainda temos um minuto. O que achas do trabalho que já vem pronto quando procuramos na internet? Até mesmo não mais nos preocupamos em ir numa biblioteca e procurar o conteúdo pegando a resposta em livros diversos. É uma aluna do 2º ano normal, Luciana, do Ramos aqui do Rio de Janeiro. Wilson, rapidamente. Cut and paste, cortar e colar, virou uma mania e apenas é uma atualização da velha cópia, que sempre se fez. O Vianney mesmo mencionou, durante algum tempo era o ditado com o aluno escrevendo. E depois de algum tempo, os trabalhos que o professor passava, o aluno tinha uma enciclopédia em casa, isso serviu muito para vender enciclopédia durante muito tempo, onde o grande trabalho era localizar a informação na enciclopédia para poder copiar, né? E, claro, a validade pedagógica desse tipo de procedimento é extremamente questionável, né? Agora, uma coisa que não pode se deixar de colocar, é extremamente importante saber localizar a informação que se quer. Se a gente abandonar essa noção meio policialesca, copiou, não serve, né? Se a gente abandonar isso e der valor e valorizar o aluno que criativamente entra na internet e acha um texto que vai ser copiado, esse aluno merece 10. Mas aí falta o trabalho do professor para atribuir o significado e forçar com que ele faça a digestão dessa informação. Trabalhe aquela informação, faça uma porque a informação pela informação não vale nada. Ok, muito obrigada. O Salto para o Futuro vai ficando por aqui. Eu agradeço as presenças dos nossos convidados, João Vianney, coordenador da Universidade Virtual Brasileira, José Armando Valente, do Departamento de Multimeios e coordenador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp, e Wilson Azevedo, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Amanhã vamos debater as diversas tecnologias utilizadas na educação à distância. Eu espero por você. Tchau.